A Constituição Federal completa 37 anos. Quem mais poderia celebrar o respeito aos direitos fundamentais, os princípios de democracia e isonomia, senão os ministros da Suprema Corte? E o Jornal da Oeste, segunda edição, quer saber, ministros, qual o seu artigo favorito da Constituição? Meu artigo preferido não poderia deixar de ser o artigo 5º da Constituição. Tem muitos bons artigos, mas eu destacaria o artigo 1º, que é o artigo que consagra os 3 grandes pilares do constitucionalismo brasileiro. Eu gosto muito do artigo 170 da Constituição, que trata da ordem econômica, porque ali está fincada a ideia de que não existe desenvolvimento econômico sem levar em conta fatores sociais, fatores humanísticos. Para mim, o artigo mais importante é esse que estabelece que um dos fundamentos da República é a dignidade da pessoa humana. Mostra que, acima de tudo, os juízes devem saber direito, mas devem ser sensíveis acima de tudo. Fabi, a pergunta que não quer calar é: qual é o seu artigo predileto da Constituição? Olha, Geise, eu poderia dizer todos os artigos, mas eu tô rindo, porque isso aqui é stand-up. O Barroso dizer que o artigo 1º é o predileto dele, pelo amor de Deus, é o nós vencemos o bolsonarismo. Quem é nós, ministro, né? Eu sei que eu tô falando português de forma incorreta, mas é de propósito, proposital. Quem é nós? Nós não ia gostar do artigo 1º, né, cara de pau, muito cara de pau. E o ministro Alexandre de Moraes fala do artigo 5º, onde está justamente todos os direitos fundamentais. O violador de direito fundamental, dizendo que o artigo 5º é o favorito dele. É mesmo, ministro? Então podia olhar no espelho e se auto-aplicar. Será que tem isso? Precisa, gente. Olha, como que eles acabam fazendo isso conosco? Desculpa os outros ministros, mas esses dois tomou totalmente a minha atenção e na linha do absurdo jurídico e direito freestyle, esses dois aí estão tomando todo o meu tempo e todo o meu olhar, porque, pelo amor de Deus, ministro Alexandre de Moraes, com essa cara de bom humor, gente, olha como ele está chateado. Isso porque não foi gravado agora à tarde, porque se fosse agora à tarde, ele ia estar muito mais chateado, gente. Eu tenho certeza que agora, neste exato momento, ele está pegando o artigo 5º e falando, e agora? O que eu vou fazer com o artigo 5º? O artigo 5º, que eu sou um violador, ninguém me defendeu lá na reunião. Estão falando que o Bolsonaro, ninguém lembrou dele, e obviamente o governo Lula jamais iria lembrar, mas o ponto não é o ministro, não é o presidente Bolsonaro, o ponto é, alguém falou do Moraes? Alguém falou que o Moraes realmente cumpriu o artigo 5º da Constituição e que ele defendeu a nossa soberania? Ninguém falou nada. Por que será, hein? Ô, ministro, tá ficando feio. Josi, o vídeo foi divulgado na rede social oficial do STF e chama atenção, bom, primeiro porque parece que o STF realmente foi resumido somente a primeira turma e o Gilmar Mendes. Os outros não aparecem, é impressionante, a gente só vê ali o pessoal da primeira turma, faltou ainda o Zanin, dar o check dele ali. Chama atenção também porque é um vídeo extremamente editado, a oratória dos ministros é tão ruim que é um vídeo o tempo todo picotado, é realmente uma coisa impressionante. Fora, claro, a disponibilidade, a ausência de constrangimento em falar da Constituição, em falar de liberdade de expressão, sendo que ali todos eles em algum momento tomou uma medida autoritária e violou, portanto, a própria Constituição. Liberdade de expressão, Geise, e os próprios direitos humanos, né? Quando eles perseguem pessoas por postagens que aconteceram anteriormente ao suposto golpe de janeiro de 2023, né? Dignidade humana, onde você tem pessoas com crimes que deveriam ter sido julgados e colocadas penalidades de uma forma totalmente mais branda, proporcionalmente à degradação de prédio público, por exemplo, e estão lá sem ver seus filhos, que vão ficar longe dos seus filhos por mais de uma década, estão lá definhando, estão lá adoecendo, estão lá morrendo. Essa é a Constituição que eles defendem. Agora, você fez a pergunta para a Fabi, mas eu lembrei aqui de um artigo favorito que eu tenho, eu gostaria de expressá-lo aqui, que é, na verdade, o parágrafo único do artigo 95, que diz sobre as garantias dos juízes, que fala lá da garantias dos direitos dos ministros, mas no parágrafo único diz que os ministros estão proibidos de dedicar-se à atividade político-partidária. Ora, claro que nossos ministros não têm dedicação
político, partidária. Mas isso leva a gente à legislação orgânica da magistratura nacional, onde no artigo 36 dessa legislação da magistratura diz: o ministro é vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos, sentenças de órgãos judiciais. Tem muito mais coisas, mas isso daqui já é suficiente para a gente lembrar que os ministros seguem essa premissa legal. Os ministros fazem o quê? Eles dão opiniões sobre o julgamento, assim como Gilmar Mendes fez em relação ao voto de condenação de Bolsonaro. O Barroso diz sua manifestação em torno do bolsonarismo. O Perdeu Mané, né? Perdeu Mané numa mola. O eleição não se ganha, se toma. Missão dada, missão cumprida. Ora, onde está a premissa legal e o atendimento à legislação desses magistrados que ficam aí encenando essa falsa dedicação à Constituição Federal? Nos poupem, né? Se a Constituição Federal fosse realmente seguida nesse país, a gente não estaria aqui discutindo censura, a gente não estaria discutindo a defesa da vida, já que há toda essa flexibilização em torno do aborto, e contrariando também o ministro que mencionou sobre liberdade econômica não existir sem a premissa social. Isso é ridículo. A própria liberdade econômica, os dados mostram que apenas ela diminui a quantidade de pessoas na pobreza. A contrapartida de uma empresa, de uma iniciativa econômica, é a geração de empregos e de renda. Não na teoria comunista, como o tal ministro aí defende, que se autoproclama, né, o Flávio Dino se autoproclama comunista, que defende aí o fim da desigualdade, né, através do Estado. Fim da desigualdade, na prática da visão socialista, é todo mundo igualmente pobre. Então, nada menos que ridículo esse vídeo. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.